Amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e convido todos vocês a continuarem conosco na análise do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Em nossos programas anteriores, iniciamos um estudo sobre a parábola do credor incompassivo, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 18, e se estende do versículo 23 ao versículo 35. Já estudamos até o versículo 27, os quais vamos relembrar agora. Abre aspas. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Fecha aspas. O nosso estudo de hoje começa no versículo 28, onde Jesus diz assim, abre aspas, Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Fecha aspas. Ora, o devedor havia acabado de ser perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, ou 30 milhões de siclos. Logo depois de ter sido perdoado e de ter saído da presença do rei, que usou de misericórdia para com ele, perdoando-lhe uma dívida altíssima, praticamente impagável, esse nosso irmão se encontrou com um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, ou como consta em algumas traduções, 100 denários. Um denário, ou um dinheiro, era o mesmo que um dia de trabalho no campo. E também, convertendo para o siclo, que era uma das moedas que circulava na Judéia, na antiga Palestina, ele equivaleria a 25 ciclos. Então veja, o nosso companheiro, o devedor de 30 milhões de ciclos ou 10.000 talentos, que foi perdoado dessa dívida, não foi capaz de, por sua vez, perdoar o seu companheiro que lhe devia apenas 25 ciclos. O que acontece? Nós observamos que, após vivenciar essa experiência de receber o perdão e partindo para novas experiências, espera-se de nossa parte que nos lancemos confiantes e tocados pelas vibrações do perdão na busca do melhor aproveitamento com relação às chances, às oportunidades que se renovam a cada dia para todos nós. Só que agora é necessário e é natural que nos reencontremos com os valores, paisagens e criaturas com quem outrora nos ligamos. São estas coisas que se caracterizam como conservos de quem nos reaproximamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E durante a nossa vida, a nossa existência no plano físico, reencontramos esses conservos não apenas como paisagens, como valores, mas também como as pessoas, as criaturas que convivem conosco, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E, na verdade, estes conservos também são devedores na procura de soluções para os seus problemas. Então, se é que assim podemos dizer, todos nós,
somos credores e devedores de alguém. Todos temos dívidas a saldar que foram contraídas em nosso pretérito. Meus amigos, vejam que a diferença da dívida é muito grande. Faltou ao nosso irmão da parábola, a esse credor incompassivo, exercitar para com o próximo o amor que ele havia recebido do seu rei, do seu senhor. Ele devia 30 milhões de siclos ou 10 mil talentos e teve a dívida perdoada. E foi incapaz de perdoar um companheiro, um devedor, que lhe devia tão somente 100 dinheiros ou 25 ciclos. Essa quantia é insignificante em relação ao montante do qual o credor incompassivo foi beneficiado. Os 25 ciclos representam apenas 0,0000833% do valor. Irrisório, totalmente irrelevante. Então, o que fica para nós é que, se colocarmos a mão na consciência, nós vamos perceber que durante a nossa vida, as oportunidades que surgem de reparação, de crescimento e de aprendizado é como se fosse o perdão de Deus às nossas ofensas, às nossas falhas, aos nossos erros, às nossas experiências infelizes. E por nossa vez, partindo para novas experiências no campo do aprendizado, no campo do conhecimento, do dinamismo da vida, nós precisamos exercitar também a misericórdia, o amor para com aqueles que nos devem. Não são raras as vezes em que o Senhor, usando de sua benevolência, nos perdoa de faltas graves ao nos conceder oportunidades de reparação e somos incapazes de perdoar a irmãos que nos devem muito menos. Ora, nós vivemos em sociedade e nessa vivência permutamos caracteres a todo momento no recolhimento de novos padrões, novas experiências, e somos também defrontados por aqueles companheiros a quem devemos e outros de quem somos credores. A vigilância e a capacidade de aplicação que cada um de nós tem dos ensinamentos evangélicos não podem estar ausentes como direcionadores na busca das metas a que nos propomos. O perdão, presente nesse novo ensejo de trabalho, pelo retorno à vida física que a reencarnação nos permite, sublima-se no relacionamento com essas pessoas que esperam de nós a mesma benevolência que o Pai, que o nosso Senhor, o nosso Rei, teve e tem tido para conosco, criaturas endividadas nos séculos que já vivenciamos. E nós queremos chamar a atenção para uma passagem do versículo onde Jesus diz que o nosso irmão se atirou praticamente contra o seu companheiro, sufocando-o. Sufocar significa reprimir, dificultar, inutilizar. Quando alguém nos diz que fulano está sendo sufocado, a imagem que vem à nossa cabeça é de alguém com as mãos no pescoço da vítima, num ato de violência. Ora, imobilizado, ninguém conseguirá pagar àquele a quem deve. Portanto, meus irmãos, não é pressionando aqueles de quem somos credores que lhes ofereceremos condições de se quitarem. Pelos nossos estudos, o que percebemos é que a ausência do perdão no decorrer dos séculos tem sido o fator acumulador de dores e aflições para as criaturas. Nas expressões reencarnatórias e especialmente nos vínculos da parentela, ocorrem muitas situações constrangedoras que poderiam ser evitadas se praticássemos com mais frequência o perdão, o amor ao próximo. No seio da família, é natural a reaproximação de companheiros endividados entre si,
no convite da providência ao entendimento e ao equacionamento das diferenças. É o nosso trabalho de burilamento, de aparar as arestas junto àqueles corações que magoamos em existências passadas. E, uma vez vitoriosa a compreensão, ela refletirá em favor de nós mesmos no progresso que se estende nas bases da tolerância e do esquecimento, na edificação, com certeza, do nosso próprio equilíbrio interior. No final do versículo, o credor incompassivo, sufocando o seu devedor, exige: paga-me o que me deves. Cobrando, ele esqueceu depressa como havia sido perdoado e se esqueceu que também era devedor, não de 100 denários ou 25 siclos, mas de 10.000 talentos ou 30 milhões de siclos. Ante esse ato da cobrança, nós não podemos nos esquecer de que quase sempre somos devedores maiores e que nos encontramos na condição de perdoados ou em simples moratória. Hoje já sabemos que o perdão parte da misericórdia do Pai, através das novas oportunidades que Ele nos concede. Mas também já temos a consciência de que caberá a cada um que usufrui esse perdão, que usufrui a misericórdia do Pai, adotar por sua vez, na extensão da reciprocidade, da generosidade, da compreensão e da paciência perante aqueles que lhes devem. E é só assim que estaremos conquistando o perdão definitivo, consoante ao ensinamento do nosso próprio Mestre, onde ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa passagem se encontra na oração dominical e praticamente todos os dias falamos sem perceber como devemos proceder. Passemos agora ao estudo do versículo 29, onde vamos ver qual foi a atitude do nosso irmão que foi sufocado pela cobrança por parte do credor incompassivo. Jesus disse assim, abre aspas, então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Fecha aspas. Meus amigos, olha, se antes o servo credor prostrara-se, angariando generosidade, e na pauta da misericórdia divina conseguiu o seu intento, agora o devedor, perante ele, também se curva a seus pés em total submissão no aguardo de sua decisão, de seu pronunciamento favorável. São esses devedores que, na posição de subalternos, social, psicológica, intelectual ou mesmo fisicamente, participam da nossa convivência e que muitas vezes, em silêncio, anseiam por uma atitude compassiva para com eles. São companheiros que têm para conosco a mesma atitude que nós temos para com Deus, quando rogamos ao Pai Celestial o perdão das nossas ofensas ou das nossas faltas. Se, apelando para a generosidade do Senhor, prometendo liquidar de futuro os nossos compromissos, nós somos agraciados com o seu perdão, da mesma forma esperava o nosso credor, Deus, o nosso Pai, que reagíssemos frente aos nossos irmãos em humanidade. De fato, isso é o mínimo que se espera de qualquer um. Chama-nos a atenção, nesse ensinamento, que mesmo diante de uma dívida tão pequena, o conservo ele está reconhecendo a dívida e está assumindo que assim que for possível vai pagar. É o que ele diz com seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele não está negando a dívida, não. Ele reconhece que é um devedor e está pedindo mais um tempo para que ele possa quitar o seu débito. Essa parábola ensinada por Jesus é de grande importância para todos que queiram realmente inteirar-se
acerca dos sistemas vigentes na relação entre os seres com vistas à evolução. Compromissos, favores, acertos, débitos e créditos valem para além dos interesses sociais, mantendo vinculações ou promovendo desvinculações em expressivo jogo de interesses, em que cada qual atua projetando positiva ou negativamente os valores incrustados em seu espírito imortal. É por esses relacionamentos que vamos aprendendo a exercitar os caracteres da bondade, do perdão, da solidariedade, da tolerância e da generosidade, que, no fundo, constituem magníficas oportunidades de alcançarmos os mais altos degraus na escalada do progresso. Por tudo isso, podemos dizer que foi de grande acerto a iniciativa de Allan Kardec de colocar o estudo da parábola do credor incompassivo dentro do capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde estudamos o amor ao próximo como a si mesmo. Passemos agora ao estudo do versículo 30, onde Jesus se expressa da seguinte forma, abre aspas, ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Fecha aspas. Realmente, aí as coisas começam a complicar. Porque o nosso irmão, uma vez perdoado, não se dispôs a perdoar. Ele era obrigado a perdoar? Obrigado não, mas ele deveria ter perdoado. Ele tem o livre-arbítrio, assim como todos nós, que podemos utilizar tanto para o bem quanto para o mal. A escolha é sempre pessoal. Mas é nesta hora, na hora de utilizar o livre-arbítrio, que fala mais alto a nossa disposição quanto à vida que adotamos ou que pretendemos adotar. Nas nossas escolhas transparece o que vai na nossa intimidade. Na pauta dos acontecimentos, que canalizam sugestões de crescimento ou de redirecionamento espiritual, portamo-nos ainda, muitas das vezes, de modo inconsequente, conturbando o curso dos fatos na área em que nos compete. Por isso, a necessidade de termos muita vigilância, muita prudência e muito bom senso para fazermos sempre as melhores escolhas, aquelas que vão beneficiar não apenas a nós, mas também aquelas pessoas que vivem conosco. Relativamente ao credor menos sensível, visualizamos muitas vezes posturas que nós também alimentamos, buscando benefícios, mas negando cooperação. Com o instrutor espiritual Clarencio, na obra Nosso Lar, ditada pelo querido amigo André Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, ele nos explica que é da lei que quem não coopera não recebe cooperação. Isso quer dizer que para recebermos a cooperação da vida em si, a nosso favor, das pessoas, dos bons espíritos, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos dar de nós em benefício dos outros, para que os outros possam cooperar conosco. Os ensinos de Jesus indicam uma lógica sublimada que nos proporciona vários pontos de reflexão que são suficientes para a adoção de atitudes capazes de assegurar o desprendimento da alma dos condicionamentos inerentes ao mercantilismo convencional, cujo objetivo se imanta as tristes insinuações do egoísmo. E vejam, meus amigos, esse companheiro prendeu o seu conservo, jogou-o na prisão. Isso é uma ação coercitiva que associa a amargura do sofrimento ao problema da dívida já reconhecida. Perante as leis de Deus, sabemos que nada ficará encoberto, sem quitação. Mais cedo ou mais tarde seremos chamados
a necessária reparação dos nossos erros, das nossas faltas, e seremos infelizes sempre que resolvermos adotar a justiça pelas nossas próprias mãos. Não podemos nos arvorar como justiceiros. Por falta da disposição em abdicar de nossos pontos de vista, vinculamo-nos a problema dos outros e carregamos por longo tempo, às vezes por séculos, aflitivas provas a se encadearem nos acontecimentos do dia a dia. No final do versículo, Jesus diz que o companheiro ficaria preso na prisão até que pagasse a dívida. Com a quitação da dívida, todo o problema se soluciona. Não devemos, porém, como dissemos, nos arvorar em agentes da justiça. Deixemos a justiça por conta de Deus, a se expressar nos escaninhos da consciência de cada criatura. Felizes, como diz Jesus, bem-aventurados aqueles que estão pagando as suas dívidas ao invés de contrair novas. É o que ele diz no capítulo 5, versículo 4 do Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas, meus amigos, partindo agora para o versículo 31, vamos perceber que nada do que acontece no mundo fica encoberto. Sempre tem alguém observando. É o que podemos perceber na seguinte fala de Jesus, abre aspas. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Fecha aspas. Tudo aquilo que o credor incompassivo fez com seu conservo não passou despercebido. Outros viram e foram falar com o Senhor, foram falar com o rei. Tudo o que acontece é presenciado. Se não é presenciado por encarnados, pode ter certeza que é presenciado pelos desencarnados, pelos espíritos. E como espíritos em evolução há milênios, portamos ainda conceitos e opiniões que alimentamos e aplicamos em desacordo com as normas da tolerância e do perdão. Às vezes, nos esquecemos do quanto é importante amar o próximo como nós nos amamos. Ao lado destes conceitos, entretanto, trazemos outros que atuam como diligentes conservos, quando, ante a dedução e a análise mais criteriosa dos acontecimentos de que participamos, passam a acusar pelos brados da consciência ferida quanto à atitude menos felizes que tenhamos adotado frente a cada um desses fatos. O que queremos dizer com isso é que, uma vez que na consciência está registrada a lei de Deus, ou se assim quisermos entender, a justiça divina, ao longo da nossa evolução que vem ocorrendo há milênios, nós já possuímos alguns recursos que são direcionadores do nosso comportamento, de acordo com o aprendizado que temos obtido nas faixas dos ensinamentos do Cristo. São estes recursos que, quando, por invigilância ou mesmo por ignorância, prejudicamos alguém, magoamos ou ferimos um coração, a nossa consciência grita, ela esbraveja e nos exige uma postura de reparação, de pedir perdão pelo mal que cometemos. São estes os nossos conservos íntimos. E diz o versículo que os conservos que presenciaram essa atitude infeliz do nosso amigo contristaram-se muito. O que é contristar? É magoar, entristecer. O que experimentamos diante do sofrimento alheio, dos problemas dos nossos irmãos, deve traduzir-se em prece, em vibrações que se dirijam ao Senhor. Não se pode esquecer que, frente aos desajustes, aos desequilíbrios, aos lances da injustiça,
Cada um de nós é levado a sentimentos de compaixão, às vezes de revolta, e mesmo somos induzidos a defender ou atacar. Isso é normal, acontece com todos nós. Mas é nesta hora que precisamos ser vigilantes. É imperioso que saibamos nos auto-observar a fim de que a sede de justiça não seja caminho livre à resistência ou a agressões, a lances de violência gratuita, mas que encontre ressonância segura, abrindo no nosso íntimo as portas do discernimento e da sensibilidade, frente a todos os fatos que venham a ocorrer na órbita de nossas ações pessoais. Bom senso, prudência, equilíbrio, vigilância, oração, amor ao nosso próximo. E encerrando esse versículo, Jesus diz que os conservos foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Nós sabemos que Deus é onipresente por suas leis, por aqueles que são seus prepostos nos meandros da evolução. Todo clamor, dentro da mecânica da prece ou das emissões mentais, encontrará uma resposta, com vistas ao equilíbrio que deve manter a estrutura do universo. Meus amigos, por hoje é só. Em nosso próximo programa, continuaremos o estudo da parábola do credor incompassivo e vamos ver qual foi a postura do Senhor diante daquele servo que retornou à sua presença porque não foi capaz de perdoar uma dívida infinitamente menor do que aquela de que ele havia sido perdoado.